fazer esse evento aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E eu queria falar muito rapidamente sobre como surgiu a ideia desse evento e por que ele é tão importante para a gente. Vai ser muito rápido, eu prometo. Bom, eu sou a Tessa, atualmente eu sou presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da FEFELESH. E nós estamos atendendo, atualmente, casos muito graves de transfobia nesta faculdade. Então, uma das coisas que nos mobilizou profundamente foi o que nós podemos fazer como uma ação propositiva, e não apenas de acolhimento dessas pessoas que estão sofrendo essa violência. E, então, nós pensamos em duas coisas, né? Uma delas dia 31 de março, Dia da Visibilidade Trans, a gente promoveu um debate contra a transfobia, e outra que é uma campanha juntas contra a transfobia, né? Na Comissão de Defesa de Direitos Humanos, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente começou a pensar que tipo de ação propositiva a gente pode ter, foi nos juntar ao projeto Corpas Trans, que é coordenado pela Silvana e pela Gabriele Weber, né? De Lorena. Então, só isso mesmo que eu queria falar, gente. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos, ela tem esse duplo aspecto. Ela tem um aspecto de acolhimento das violências sofridas por qualquer pessoa da comunidade FEFELESH, docente, discente, funcionário, qualquer pessoa que se sinta atingida de algum modo, pode entrar no site da CDDH e registrar uma denúncia, e nós vamos acolher e ouvir essa pessoa e ver o que podemos fazer. Mas ela tem esse segundo aspecto, que é a proposta de ações, né, e de campanhas de conscientização. Então, hoje a gente está fazendo essa segunda parte. Eu vou, então, passar para a Silvana e apresentar para vocês rapidinho o nosso primeiro vídeo da campanha Juntas contra a Transfobia, tá? Depois da fala dela. Então, bem-vindas todos, e uma grande alegria estar aqui. Os convidados vão ser apresentados depois pela Liz, tá? Então, boa noite para todo mundo que está assistindo e para quem está aqui com a gente. É um prazer enorme começar a fazer esse evento com a CDDH. A Corpas Trans é uma projeta de pesquisa e extensão que é coordenado por mim, que eu sou Silvana Nascimento, do Departamento de Antropologia, docente do Departamento de Antropologia aqui na FEFELESH, e a Gabi Weber, que é professora, doutora em Física na Escola de Engenharia de Lorena, que deve estar nos assistindo aí, que é a protagonista aí do nosso primeiro vídeo de lançamento da campanha Juntos contra a Transfobia. A Corpas Trans, na verdade, ela nasce de uma iniciativa de alunos trans que fazem parte de coletivas, uma delas é a coletiva Chicamani Congo, que juntou eu e a Gabi para pensar num projeto, primeiro, de mapeamento das pessoas trans na Universidade de São Paulo, mapeamento de estudantes, docentes, servidores trans na universidade e propor ações de combate à transfobia, materiais didáticos, eventos de formação. E é importante dizer que a projeta é toda composta por pessoas trans. A gente tem bolsistas de pós-graduação e de graduação. Liz Macedo, que vai aqui mediar as convidadas, é bolsista. Tem Joe, que está aqui mestrando na educação. Aí vou citar os nomes das pessoas, né? Lupe, Alex, Dori. Ai, gente, agora até fiquei. Agora me deu branco, me deu nervoso. Yara, Ethan, Yara, que acabou de chegar, falei o nome dela. Então, enfim, está sendo um desafio, um prazer enorme trabalhar com essa equipe maravilhosa. E, enfim, espero que seja um sucesso aí essa mesa.
Eu preciso fazer uma correção aqui, porque eu fiquei todo o tempo falando o Projeto Corpas. É a Projeta Corpas Trans, então, por favor, né, gente? Só faltava. Bom, então, vamos ver o nosso primeiro vídeo e depois a Liz comanda. Olá, eu sou a Gabi, sou travesti, sou doutora em Física e professora da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. E há 20 anos estou ocupando esses espaços. Nós, pessoas trans, podemos e devemos ocupar todos os ambientes, incluindo os acadêmicos, porque esses lugares também são nossos. Estamos todos juntos contra a transfobia. Oi, estão me ouvindo? Bom, gente, boa noite. Eu sou a Liz, eu sou do Departamento de Filosofia, mestranda. Também faço parte do Corpas Trans. Também já fiz parte da CDDH. E eu estava ajudando na maquinação do evento, então cunhou de eu estar aqui. Bom, a Tessa falou que eu ia apresentar, mas eu conversei com os convidados e eles vão, cada um na sua fala, falar sobre si, porque acho que faz mais sentido, pelo menos. Né? Cada pessoa vai falar em 20 minutos, eu vou estar controlando o tempo, tá bom? Tá tudo bem. E eu tô com o meu aqui. E vamos começar pela Mara. Pode ser essa sequência aqui? Tudo bem por vocês? Tá bom, então. Bom, e depois a gente faz, rodadas de perguntas aí, tanto daqui como do YouTube. Certo? Bom, Amara, por favor. Bom, primeiro de tudo, conseguem me escutar aí? Tudo bem? Primeiro de tudo, muito feliz de estar aqui. Faz tempo que eu não pisava na USP e poder pisar novamente para um evento presencial. Estou meio louca para eventos presenciais. Eu estou meio ainda trancada na faculdade. Na faculdade não, trancada dentro de casa. Esperando voltarem os eventos, podendo encontrar pessoas, abraçar na medida do possível. Eu tomei minha 3ª dose, então, na medida do possível, eu estou aí mais ou menos protegida. Vocês imaginam que também. E aí é muito bom poder voltar e voltar nessas condições também, nessa conjuntura, porque faz já 4 anos que eu não estou mais presente no universo acadêmico. Terminei meu doutorado, defendi meu doutorado em 2018 na Unicamp, depois de uma longa trajetória de graduação, mestrado, doutorado, uma coisa emendada na outra, e desde então me afastei um pouco, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito desse espaço, ao mesmo tempo que eu me realizo profundamente nesse espaço, aprendi muita coisa aqui, fiz muita coisa aqui, também era um espaço muito difícil da gente de estar presente, Então, o tempo inteiro ser lembrada que você é uma das únicas, um tipo de corpo que parece que não pertence àquele espaço, não faz sentido ali. Então, a trajetória, quando eu começo a minha transição em 2014, éramos 5 pessoas trans num universo de 30 mil alunos na Unicamp. É sempre interessante lembrar disso, E o quanto, naquele momento, era comum ficarem olhando, ficarem apontando, a gente ouvia coisas muito desagradáveis de forma constante. Então, a situação era difícil de você se sentir confortável, se sentir à vontade, se sentir parte desse lugar. No entanto, passados alguns anos, hoje, tenho conversado ainda com pessoas que estão lá na universidade, desde esse momento em que eu comecei a transição até agora, até o momento que eu defendi, e atualmente ainda estão lá. E o que me dizem é justamente de uma realidade que mudou radicalmente. Então, se naquele momento a gente conseguia contar nos dedos quantas pessoas trans havia naquele espaço,
Se naquele momento, para você ser uma pessoa trans, minimamente você tinha que ser uma pessoa militante, né, se organizar com outras pessoas trans, agora a gente já não consegue mais nem ter uma noção exata de quantas pessoas trans ocupam aquele espaço. Né? É possível que você seja uma pessoa trans que não conheça as pessoas trans que fazem parte da universidade, da Unicamp e a USP. Imagino que, por ter uma proporção ainda maior, né, isso aqui seja também bastante realidade. Então, a gente está presente aqui. A gente trouxe esse debate para as universidades, a gente contaminou, inclusive, os outros movimentos estudantis, né? A gente saiu dessa bolha de apenas o movimento LGBT, né, vai discutir essas questões. Não, um movimento mais amplo vai começar a discutir essas questões, vai entender que isso não diz respeito apenas a nós, isso diz respeito a quem quer construir um espaço em que a diversidade prevaleça e em que corpos não sejam tratados como ameaçadores ou ameaças só por fugirem do que se espera, né, dos corpos hegemônicos, das sexualidades hegemônicas. Então a gente vai podendo ocupar de uma forma mais ampla esse lugar, e isso vai trazendo também transformações muito significativas, né? Acho que 2014, quando eu falo, né, 2014 começa a transição, eram 5 pessoas trans, a gente ainda estava lutando por uma implementação mais razoável, né, mais do nome social. Agora a gente já pode estar lutando por outras coisas, né? Agora, então a gambiarra do nome social está um pouco mais superada. Não sei como é que está aqui a questão, mas ainda tem problemas aqui? Então, mas por mais que ainda tenha problemas no nome social, agora a gente já pode retificar os documentos de forma mais desburocratizada, o que não significa que é desburocratizada. Então, a gente ainda tem que juntar uma porrada de certidões e ir lá no cartório, pagar uns valores altos, né? Eu não sei juntar aquelas certidões sozinha, né? Eu precisei de amigos advogados que juntaram aquilo por mim para que eu conseguisse fazer esse processo todo de uma forma mais desburocratizada. Mas agora a gente não está mais na loteria do judiciário, né, de começar um processo, a contratar advogado, cair na mão de alguém, alguém vai decidir se a gente é ou não, tem ou não direito de reivindicar um outro gênero, um outro nome. Então, agora, a gente já tem mais armas, né? A gente já tem mais condições de enfrentar o problema. Eu gosto de pensar também numa conjuntura mais ampla, não só pensando na universidade, né, confrontar o que foi, por exemplo, o Big Brother agora com a Linda Quebrada, né? E o que foi o Big Brother de 11 anos atrás com a Ariadne, né? Então, 11 anos atrás, colocam ela lá, e o próprio criador do programa, o Bolinho lá, ele deu uma declaração, que até hoje eu não consigo imaginar como aquilo é possível de ser dito, né? Ele deu a declaração falando justamente de ele queria que um homem ficasse com a mulher que não é. Né? Então, colocaram uma pessoa trans lá, sem avisar que ela era trans, e com nessa expectativa de que ela não contasse também, que ninguém percebesse que alguém ia cair na lábia dela, alguém ia ser enganado por ela. Né? Então, era nesse sentido que era para isso que servíamos, né? Para um divertimento para a população, para as pessoas acharem graça do cara que se sentisse atraído por nós. Né? E por mais que algumas coisas ainda não mudaram, né? Não sei se vocês lembram, acho que foi ano passado ou retrasado, que uma cantora famosa aí fez uma piada de um integrante da sua banda que foi numa boate LGBT e aí achou a mulher mais bonita da sua vida, e aí todo mundo caiu na gargalhada quando ela contou isso, né? Porque é engraçado você se sentir atraído por uma mulher trans, né? E nesse contexto, você achar a mulher mais bonita da sua vida numa balada LGBT, muito provavelmente, se imagina isso, né, na mente cis hétero, muito provavelmente ela é trans. E é engraçado alguém se sentir atraído por uma pessoa trans ainda hoje. Ainda hoje isso é motivo de chacota, ainda hoje isso faz as pessoas se gargalharem, ainda hoje não está no horizonte do possível que isso simplesmente aconteça e que isso não afete de forma decisiva, né, a sua própria orientação sexual. Né? Então, algumas coisas permanecem, né, nesses 11 anos de Big Brother da Ariadne para Linda Quebrada. Só que algumas coisas estão mudando também, né, e dá para ver, por exemplo, isso, né, quando a gente vê, né, a Linda Quebrada beijando a Maria. Então, tá, os boys cis hétero estão ainda com dúvidas se eles podem ou não desejar uma travesti em público, mas as minas cis hétero não estão mais tanto com essa dúvida, e as travestis estão começando a perceber que talvez seja mais negócio se interessar por mulheres cis hétero. Coisas vão mudando e muito interessantes, né? Então, a Linda Quebrada, tá, os boys ainda estão na dúvida, a Maria não está mais na dúvida, eu também estou começando a não ter tantas dúvidas, né? E aí é interessante, vai lá, beija,
causa alvoroço, o alvoroço que causa, e aí acho que isso é algo que eu tenho tentado trabalhar tanto nos meus textos, nas minhas colunas do BuzzFeed, nos meus textos militantes. Tenho tentado ser menos milituda ultimamente, mas é difícil, né? A coisa não sai da gente. A gente vai escrever um texto, vem o negócio lá, vem a militância junto, né? E aí uma das coisas que eu tenho pensado também, né, até a própria situação, né, a indignação que provocou, né, uma travesti beijando uma mulher cis no canal lá na Globo, e teve bastante rejeição, né? Um monte de gente olhou aquilo e falou: nossa, isso aqui é terrível, né? Não, isso aqui mostra o quanto... Eu estava vendo esses dias um meme, inclusive, assim, falando: vai lá, deixa a sua mina sair com o amigo gay dela, ele só gosta de homem, ele não tem nenhum perigo. Aí tá lá, aí mostra uma foto da Linda Quebrada beijando a Maria. Né? Então, esse tipo de memes cis héteros que estão rolando a rodo, né, desde que isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, né, é preciso que a gente também se dê conta de que esses problemas não acontecem só fora, né? Acontece também dentro aqui, né? A gente também está se desconstruindo, a gente faz parte de uma sociedade e a gente acha que tem essa tendência de apontar o dedo para fora e falar: o problema está lá fora, mas o problema também está aqui dentro de alguma maneira. E é preciso, eu acredito que é mais fácil a gente conseguir transformações quando a gente se dá conta que a coisa não é tão simples, que o problema não está apenas em um lugar, o problema ele está em todos os lugares. Né? A gente também está reproduzindo normas, a gente também está reproduzindo discursos dominantes, a gente também é fruto da mesma sociedade que produz tudo isso e vai precisar que a gente rompa com isso, aprenda a romper com isso, aprenda a propor outras formas de vivência dos nossos afetos, desejos, da nossa própria identidade, para a gente conseguir, né, superar todas essas questões. Né? Então, e eu falo isso por quê? Né? Porque ao mesmo tempo que estava lá a comunidade cis hétero conservadora surtando com a Linda Quebrada beijando a Lin, a comunidade travesti também não ficou muito feliz, né, de ver aquilo. Muita gente ficou muito inconformada. Talvez não as pessoas que estão na universidade aqui se organizando em militância, né, se organizando em coletivos, mas é preciso que a gente perceba o quanto, né, esse problema também está em nós. A gente também é refém dos padrões de relacionamento, padrão de corpo, padrão de masculinidade, de feminilidade, e a gente vai rompendo com isso, aprendendo a romper com isso, né, trabalhando essas rupturas, a gente vai também criando essas brechas e abrindo essas brechas na própria sociedade. No entanto, né, se 11 anos atrás a Ariadna foi colocada, foi motivo de chacota, e não tinha sequer um movimento organizado para protegê-la de todas as transfobias que ela sofreu, né, não tinha um nome, inclusive, a palavra transfobia não estava no radar. Não sei se vocês lembram, vocês têm idade para lembrar disso? Não estava no radar. Não, naquele momento, 2011, a palavra cisgênero não era aceita. No feminismo ela não era aceita. Em nenhum movimento nos movimentos estudantil ela não era aceita. A gente vai começar a colocar a palavra cis no mapa, no radar, mais recentemente. Os eventos de gênero universitários, inclusive aqueles que queriam questionar o gênero dominante, o desfazendo gênero, por exemplo, tinham dificuldade de lidar com a palavra cis. Achavam que a palavra cis era problemática. Não achavam que a palavra trans era problemática, mas cis era um problema. Né? Isso nos coloca também dentro, né, dessa realidade acadêmica. Né? O quanto, né, pessoas trans foram durante muito tempo objeto de estudo, né? E à medida que começam a entrar dentro da universidade e poder pensar, refletir, problematizar os trabalhos que foram produzidos dentro dessa universidade antes que a gente tivesse uma presença massiva aqui, isso começa a criar tensões também. Né? E vai ter tensões, e a gente vai ter que lidar com elas, e vai ter que aprender a lidar com elas, porque coisas vão mudar quando a gente deixa de ser apenas objeto de estudo e passa a ser figuras que estão produzindo saberes. Não só sobre nós, inclusive. A gente vai começar a pensar e produzir saberes não só sobre nós. Nenhum assunto nos é alheio. Nenhum assunto não nos interessa a priori. A gente pode estudar astronomia, né, astrologia, literatura, né, física. A gente vai estar presente em vários espaços, todos os espaços nos dizem respeito. E aí a gente vai vendo esses conflitos surgirem, né, essas tensões surgirem, né, e vamos ver onde que isso vai dar. Né? Mas uma coisa que eu gosto de pensar, né, quando eu comparo Ariadna lá no Big Brother com a Linda Quebrada hoje, é que
Se, de um lado, né, a transfobia ainda não foi superada, ainda estamos reféns de todos esses problemas, alguma coisa mudou. Né? E alguma coisa mudou, eu percebo, quando erram o pronome da Lin, isso gera uma enorme discussão nas redes sociais. Né? Antigamente não tinha nenhuma possibilidade da gente impor esse debate, da gente fazer com que a Globo se sentisse ali na necessidade de se posicionar, de cobrar os seus outros participantes a respeitarem o gênero dela. Né? Entende? Então, agora a gente tem, de alguma maneira, um alcance maior. Agora, mais pessoas estão conseguindo entender o que estamos dizendo. Né? Isso é algo que a gente não pode perder de vista, isso é algo que a gente não deve menosprezar. Então, a capacidade de disputar a opinião pública, isso precisa ser aumentado. A gente vai precisar pensar estratégias de como é que a gente comunica, né, as violências que a gente está sofrendo, como é que comunica de uma maneira que quem não é trans entenda isso como uma violência. Quem não é trans entenda que essa violência não deveria doer apenas em nós. Porque acho que o ponto, quando a gente tenta... A gente vive em sociedade e a gente vai ter que aprender a fazer com que quem não vive isso na pele, de alguma maneira, identifique essas questões, né, como suas também. Né? Identifique todos essas violências, esses problemas, esses obstáculos como um projeto do coletivo. Né? Isso é para ser entendido como um projeto da sociedade, não apenas nosso. Isso não deve pesar apenas nos nossos ombros, mas a gente vai ter que, se a gente está identificando que não estão identificando essas dores, se a gente está percebendo que não estão sentindo essas dores como coletivas, se as dores que a gente está sofrendo não estão sendo entendidas como violências contra toda a estrutura, então a gente vai precisar sentar e pensar maneiras de atingir essa faixa mais ampla da sociedade. A gente vai ter que pensar, ser estratégicas, ser táticas, né? De que maneira a gente comunica melhor essas questões? De que maneira a gente faz com que a pessoa que não faz ideia do que é existir num corpo trans entenda da importância, né, de nos ouvir, de nos ler, de nos apoiar nessas demandas. Acho que aqui na USP, né, na Unicamp, a gente tem espaços um pouco mais abertos para esse debate acontecer. Né? Então, por mais que temos problemas aqui, é preciso que a gente reconheça que é muito mais fácil ser uma pessoa trans dentro desses lugares do que em outros lugares da sociedade. Né? A gente não pode perder isso de vista também, sobre o quanto a gente está num lugar onde esse debate já avançou num nível maior do que no restante da sociedade. Então, eu acredito nisso, mesmo pensando lá na minha época, em 2014, quando a gente estava começando a ter uma presença mais marcante de pessoas trans na universidade. Acho que isso está se tornando cada vez mais impactante aqui também. Então, acho que, como contribuições iniciais, era um pouco isso sim que eu tinha imaginado. Acabei que eu não me apresentei. A gente se apresenta falando, né? A gente se apresenta... As nossas palavras dizem que a gente é, o que a gente não é. Mas é isso, sou a Mara Moira, sou travesti, feminista, autora, defendi do meu doutorado, não era sobre questões trans. Tentei até ser, não foi, não deu. Já transicionei no meio do doutorado, então segui com o plano do falecido. Né, estudei o James Joyce, literatura, né, mas desde então venho me dedicando, me dividindo em outros aspectos, em ser uma pensadora de gênero, uma estudiosa das produções de autoria e temática LGBTQIA+ brasileiras. Tenho estudado bastante isso, a presença LGBTQIA+ na literatura brasileira, tanto a literatura mais canônica, né, pensando Um Grande Sertão Veredas, por exemplo, como é que a gente pode ressignificar essa obra a partir do nosso olhar, quanto obras jogadas na lata do lixo, como Cassandra Rios, né, e outras figuras tão importantes, mas que foram completamente desprezadas, seja por conta da temática, seja por conta da origem da pessoa que produziu. Né. Então, tenho estudado essas questões e, ao mesmo tempo, sou autora também, gosto de escrever, acho que o espaço, quero um dia ser lembrada como uma escritora, espero um dia ser lembrada como uma escritora, ganhar um busto lá na Academia Campineira de Letras e Artes. Acho que vou precisar morrer primeiro para conseguir isso, porque minha cidade é meio complicada. Não, se você conhecer Campinas, você vai saber que eu não estou exagerando. Mas
Eu sou autora do livro E Se Eu Fosse Puta, onde eu falo sobre minhas experiências como trabalhadora sexual, 2016. E, mais recentemente, ano passado, eu publiquei o meu NECA, mais 20 poemetos travessos, que é o meu livrinho onde eu reúno o meu monólogo em Bajubá. Então, um monólogo, uma travesti... a primeira versão desse monólogo, eu continuo reescrevendo e expandindo. E um dia vai sair um livrão cabuloso, né, onde as travestis ficam lá por 200 páginas falando o Bajubá mais catastrófico, caótico do mundo, contando das histórias delas. Mas enquanto isso, por enquanto é só essas 20 páginas aqui, né, mais 20 poemas que eu escrevi, né, falando sobre experiências, vivências LGBTQIA+. Né? Então são esses dois os livros meus bebês, né? Tem produções em outros lugares também, mas esses são os que eu gosto de avisar por aí. E quem quiser depois pode me escrever ou ver. E se eu fosse puta, infelizmente eu tô sem agora, tô esperando a editora me mandar, mas o NECA tem alguns exemplares aqui comigo. Então, obrigado. Posso deixar passando? Obrigada, Mara. Você continua os monólogos no BuzzFeed também, né? Eu parei agora, discretamente, porque eu tô com um contrato aí pra fechar, e aí não posso mais ficar colocando coisas inéditas. Melhor guardar. Entendi. Você viu alguma? Vi, todos. Tá ótimo. Mas enfim, obrigada pela fala. E agora vamos pro Caio. Mano, você bota pra mim esse... Tá. Porque eu vou ter que mexer no celular. Tá bom. E eu adorei a dinâmica de se apresentar no fim, assim. Sim. É bom, né? Boa noite, gente. É um prazer rever muita gente que está aqui. É um prazer conhecer também várias pessoas que estão aqui. Faz 2 anos que eu não piso aqui na USP. Eu entrei no mestrado no começo de 2020 e desde então nunca mais pisei na USP, né? Tá sendo a primeira vez. Quase no final do mestrado estou aqui, estou comparecendo. Eu queria fazer só uma pequena chamada. Deixa eu achar. Nilce tá aqui? Sua irmã, Clarissa, falou que você viria e é um prazer te conhecer. Ela disse assim que ela é uma irmã coruja, né? Então, cuide bem da Nilce. Tá bom, vamos cuidar bem da Nilce. Eu vou puxar um gancho, alguns ganchos que a Mara trouxe para começar a falar sobre mim, né? Me chamo Caio Jade, eu entrei aqui na USP na graduação em Filosofia em 2010 e fiquei bastante tempo. Me graduei assim em 6 anos, né? E saí meio que à força, né? Porque quando a gente entra é meio difícil de sair daqui. Tem muito dessa sensação de um certo pertencimento que foi se criando, né? Para mim, mais no finalzinho dessa experiência, né? Atualmente eu estou na pós-graduação, fazendo mestrado em letras, aqui do ladinho, e estudando autobiografias trans, que é um tema que eu herdo do levantamento que a Amara, pelo menos, publicou em 2017, né? Foi quando você jogou ali na internet esse levantamento de publicações trans. E aí eu pego esse levantamento e, a partir dele, eu começo a pensar em autobiografias trans e o que essas autobiografias elas podem nos dizer sobre uma lógica que não seja uma lógica cisgênera, de sexo e gênero, né? Então eu cruzo estudos da filosofia, principalmente da filosofia decolonial, que é algo que eu tenho desenvolvido, né, nesses anos, com as autobiografias trans, né? Tem sido essa a minha brisa. E é difícil achar um pessoal que, né, tenha estudos parecidos com esses, assim. Se tiver alguém, me gritem, tá? Quero conhecer vocês, por favor. Já achamos aqui uma pessoa. Arrasou. Sim. Arrasou. E arrasa, viu? Estuda exatamente a mesma coisa que você. Arrasou. Já vamos trocar contatos, vamos trocar essas ideias, por favor. Porque a sensação de solidão é babado. E aí, a minha experiência aqui na USP vem de bastante tempo já, né? E por muitos anos eu me senti completamente sozinho, né? Tinha uma experiência de solidão muito grande, assim. Só que as primeiras pessoas trans com quem eu convivi foram aqui dentro da universidade. Em 2015, no começo de 2015, aconteceu o primeiro ENAT aqui na USP, que é o Encontro Nacional de Homens Trans, né? Organizado pelo IBRAT. E
eu estava começando a pensar sobre mim, porque eu tinha conhecido as primeiras pessoas trans e sentido assim uma conexão muito intensa, sem entender nada, né? Tipo, nossa, vocês, né? Vocês vem aqui, né? Vamos conversar, assim, tipo, né? Vocês são pessoas assim, né? Que, enfim, né? Quem somos nós? E aí, eu, no meio dessa convivência com o Enat, fiquei nervosíssimo por causa do Enat. A Mara estava aqui no Enat também. 100 homens trans aqui na USP. Consegue imaginar? 2015. Juntaram o país inteiro, estrangeiros, né? Muita gente. Eu não sabia nada, assim. E vi todas aquelas pessoas e aquilo mexeu muito comigo. Até chorei, gente. E eu não estava entendendo muita coisa, né? Porque a minha experiência passa por uma pessoa super novinha virar pra mim e falar, você é trans. E eu, tipo assim, tá, mas o que isso quer dizer, né? E eu nem saber. E começar a conhecer essa nomenclatura e toda a cultura que gira em torno dessas nomenclaturas, trans, travesti, não binária, né? E eu fui assimilando essa cultura muito rápido, né? Foi uma coisa assim que foi muito orgânica para mim, né? E hoje em dia, a minha experiência é muito outra, assim. Durante esse começo de consciência, eu chamo muito de consciência, né? Quando eu cheguei a uma consciência de sexo e gênero, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre, né? Comecei a pensar sobre isso em 2015, a vivenciar isso, a vivenciar possibilidades para mim, né? Para minha vida, do tipo ter um outro nome, né? Receber um outro nome, ser tratado numa linguagem outra, né? E as primeiras pessoas que me trataram no masculino foram pessoas aqui dentro, né? No CAF, que é o centro acadêmico aqui da filosofia. E aquela convivência permitiu que eu pudesse me experimentar e eu pudesse socializar algo que nunca pôde ser socializado, né? Que era essa vivência e uma aceitação de mim numa masculinidade, vamos dizer assim, né? Hoje em dia eu uso a palavra transmasculino para me nomear, mas eu não sou muito defensor de nomes, não. Eu gosto das variações, eu gosto da quebra, eu gosto da confusão. Uma confusão no dia a dia que eu mais gosto, assim. Adoro ir no supermercado e o pessoal olhar para mim e falar... No supermercado, gente, eu escolhendo as minhas laranjas, um senhor me para e fala, mas é menino ou menina? E eu assim, é bem por aí, é nessa dúvida mesmo, entendeu? É nesse caminho, o senhor tá indo bem. Ainda tem dúvida, galera? Tem, babado. Eu tive uma experiência com os hormônios, que também foi algo que veio, né, e que também passou. E aí é muito interessante eu parar de usar os hormônios e ver o que é essa vivência aqui agora, né? Então essa masculinidade foi algo que eu experimentei na universidade, no meu tempo de graduação, muito a partir do pessoal do CAF, muito a partir dessas pessoas que circulavam ali no centro acadêmico. Só que nas salas de aula isso não acontecia muito bem, né? Vamos dizer assim. Tinham momentos de reconhecimento dessa masculinidade, mas muitos momentos de apagamento, né? E isso foi crucial para que eu saísse, né, e finalizasse mesmo meu período de graduação e fosse experimentar alguma outra coisa, porque foi muito difícil receber esse não reconhecimento por parte de professores, né? Principalmente assim por parte de professores, tanto da filosofia quanto da licenciatura, né? Na licenciatura eu larguei, a filosofia eu já tinha terminado mesmo, eu só estava fazendo hora extra, fazendo umas matérias assim de hora extra. E aí a licenciatura eu larguei por conta dessa experiência de dificuldade da pessoa lidar com o meu nome, né? A questão do nome social, enfim. E naquele momento era muito complicado todo o processo de pedido do nome social, os nossos cartõezinhos, né, da USP, vinha com o nome social entre parênteses, era um desrespeito total, assim, era muito complexo, complicado. E hoje, inclusive, eu cheguei aqui na sessão de alunos e fui pedir o meu diploma, né, que está há 2 anos aí parado, que eu pedi para a galera ver se seria possível atualizar o meu diploma, já que eu fiz uma atualização do meu nome, né? E
eu queria que eles apagassem o civilmente registrado como fulana de tal, né? Porque aparece o nome social em cima e esse civilmente registrado, que é inútil, a gente sabe, aparece lá embaixo. E eu queria que eles mudassem, né? Porque é meu direito, mas a USP, ela não vai mudar, ela quer que eu pague para que eles mudem. Então eu falei, muito bem, eu vou guardar isso daqui e tá tudo certo, gente, eu não quero nem saber. Eu vou rasurar, se alguém perguntar que rasurar é essa, eu vou falar, veio assim. Veio assim, eu não sei de nada. E... Posso só falar uma coisa? Pode. A Unicamp, quando ela me deu meu diploma, ela deu com o nome social apenas, eu ainda não tinha retificado naquela época, mas falou assim, se você tiver problemas para provar que esse documento é verdadeiro, que isso é problema seu. Então assim, ó, vai estar com o nome social, mas você se vira para aceitarem esse documento, porque você não vai ter documentos para provar que você é você. Essa é a nossa complicação, né? Tipo, mas quem é essa pessoa civilmente registrada? Não sei, ela não existe mais. O cartório me disse, olha, se você precisar de um documento que garanta que você teve esse nome, você tem que pagar R$80, tá? Aí eu falei, massa. Então não vai rolar isso, né? E agora voltando para a universidade, né, como mestrando, tem sido uma experiência diferente, porque na pandemia a gente não esteve aqui presente, né? Então, eu fiz minhas aulas online e tal. E a minha experiência de sala de aula foi uma experiência online. Mesmo assim, é muito incrível como a dificuldade, a transfobia aparece ali, sabe? É vivenciar professores que não conseguem lidar com você ali numa telinha. E no meu caso, né, eu sou essa pessoa que muita gente acha assim, passável. Nossa, jura que te chamam no feminino? Aí eu falo, gente, juro, vamos pra rua que eu comprovo. Vamos pra qualquer lugar que eu comprovo, é babado. E essa coisa de desrespeito ao nome, assim, é muitas vezes... algumas vezes sem querer, outras vezes por querer. Uma das coisas que eu ouvi assim, em sala de aula, na pós-graduação, e que me deixou de queixo caído, foi uma professora que é formada também em psicologia, falando que, você quer entender sobre crise de identidade? Olha para as pessoas trans. E eu fiquei assim, nossa, que fantástico, né? Que interessante. E eu bem levantei minha mão, né, e falei assim, então, né... Fui lá dar meu textão e não rola esse reconhecimento. E aí uma coisa que a Mara falou que é super importante, que é uma dificuldade de linguagem mesmo, né? É como se as nossas mensagens, a língua que a gente falasse, não pudesse ser entendida, né? As nossas mensagens, elas não conseguem ser decodificadas por aquela escuta, né? Então esse é um problema com o qual a gente lida o tempo inteiro, né? E ainda assim essas dificuldades, né, rolam, acontecem, e uma das coisas que a Mara já trouxe também, eu vou reafirmar, é que esse espaço não foi projetado para a gente, né? Ele não foi projetado para muitas pessoas. Quando eu entrei aqui em 2010 no curso de filosofia, só tinha um homem cis branco, né, hétero. Eu estudava com pouquíssimas mulheres cis brancas, e eu era uma pessoa branca que não era cis. Eu nunca fui cis, assim, mesmo sem saber o que eu poderia ser, né? E hoje em dia a universidade está ganhando uma outra cara. Isso é muito bonito. É importante dizer que a USP é a universidade estadual mais conservadora que a gente tem aqui em São Paulo, né? Foi a última universidade a aderir às cotas, por exemplo, né? E com muita dificuldade. Hoje em dia a gente começa a ver um outro cenário de pessoas dentro da universidade. Foi muito bom para mim retornar aqui e ver uma diversidade de pessoas na universidade. Isso me deixou muito feliz, porque era muito diferente em 2010. Em 2010 eram todas as pessoas brancas, cisgêneras e heterossexuais, assim. E é muito que a professora Tessa disse assim, sobre o problema com a transfobia. Era um problema... que eu vivenciei e presenciei muitas vezes de misoginia, machismo, assédios. Eu vivenciei isso, assim, e a gente não tinha a quem recorrer, né? Porque a gente não tinha uma escuta que pudesse acolher as nossas falas, né? Então, é muito sobre isso, assim, que ouvidos são esses? Como que a gente vai educar também esses ouvidos para que eles entendam o que essas pessoas vão dizer, né? O que nós vamos dizer.
eu ainda tenho a sensação aqui dentro da USP que a gente está abrindo o mato com facão, né? Até hoje. É uma sensação muito inaugural, né? Mesmo sendo 2022 e tendo acontecido tanta coisa, né? Que a Mara já apontou, assim, muitos movimentos. Aqui na USP a gente ainda está inaugurando espaços como esse aqui hoje. Para mim é surpreendente, é muito feliz, assim, estar nesse encontro. Porque em 12 anos de USP eu não tinha vivenciado isso ainda, né? Tinha vivenciado coisas mais, vamos dizer assim, marginais, nos bastidores, né? Do CAF. E uma mensagem que eu queria deixar, que eu acho que é algo muito importante e vejo que é uma dificuldade geral, assim, das pessoas, não só de pessoas trans, travestis, não binárias, mas que é muito importante se falar, como esse espaço ele não foi projetado para a gente, é fundamental que a gente tenha um trabalho que sim, é coletivo, mas também de alguma maneira é individual, é um individual coletivo de fortalecimento do nosso eixo, né? A gente precisa fortalecer o nosso eixo, a gente precisa trabalhar a saúde da nossa cabeça, do nosso coração, a saúde do nosso corpo, para que a gente consiga voltar a esses espaços, estar aqui presente de novo e lutar, né? Porque é isso, é um movimento de luta, é um movimento de desgaste emocional, físico, de energia, é muito intenso. E eu queria deixar também uma provocação de que todos nós, assim como pesquisadores, estudantes, professores, que a gente ouse, né? A universidade ela é muito conservadora, muito conservadora. A USP é muito conservadora, mas não só a USP. Por exemplo, a filosofia, que é de onde eu venho, né? Ela é muito quadrada. Não se ousa pesquisar coisas diferentes, não se usa uma posição diferente diante da filosofia, a não ser ficar repetindo o que aqueles homens brancos europeus falavam lá no boteco deles ao longo de sei lá quantos séculos. Porque eu tenho a sensação de que a filosofia europeia é uma conversa de boteco entre meia dúzia de caras cis hétero branco. Essa é o meu resumo, assim. E eu sugiro que a gente ouse sair do eixo europeu, que a gente ouse ter estudos de filosofias, sejam africanas, ameríndias, asiáticas, outras filosofias, que a gente beba dessas águas, a gente escute também essas diferenças, aprenda com elas e traga isso para dentro da universidade, para dentro das salas de aula. Sim, conteste os professores no meio das aulas, com outras perspectivas possíveis, provoque isso, porque essas mensagens elas não conseguem ser decifradas ainda por esses professores, né? Não conseguem entender o que a gente está falando, mas a gente precisa ficar cutucando, a gente tem que ousar essas diferenças, né? E principalmente nas nossas pesquisas, para quem ou está desenvolvendo aí uma iniciação científica, ou está no mestrado, no doutorado, enfim, no pós-doutorado, que ouse colocar temas, colocar abordagens que não sejam mais do mesmo, né? Que não fiquem repetindo exatamente o que veio antes, né? Que a gente possa trabalhar outros textos, por exemplo, autobiografias trans. Quem estudou isso na crítica literária, falando qualquer coisa que não fosse reclamando daqueles textos, achando ruim, dizendo, tratando de uma maneira pejorativa, né? Que é algo que a gente entende. Apagando a transgeneridade deles, né? Exato. Ou apagando, ou se generificando aquilo, né? Por exemplo, um dos textos que eu trabalho, a Mara também trabalha, é A Queda para o Alto, do Anderson Herzer. Gente, o Anderson Herzer nunca foi lido como Anderson Herzer, né? Ele foi lido no nome de registro dele e tratado no feminino. E assim, toda a masculinidade dele foi apagada por décadas, né? E hoje em dia a gente tem reivindicado essas outras miradas, vamos dizer assim, né? Essas outras perspectivas. Então a gente precisa ousar essas outras perspectivas, a gente precisa ousar outras abordagens também. Por exemplo, eu trabalho a partir das filosofias decoloniais, que eu chamo de decoloniais, né? Eu parto muito de estudos sobre filosofias ameríndias e africanas, que fazem parte da minha vida, e eu tento olhar para as autobiografias trans a partir disso, né? E isso tem me trazido frutos que não tem tamanho, assim, é muito lindo, é muito especial.
isso desmonta vários estereótipos que são colocados sobre a gente, né? Desmonta, por exemplo, o estereótipo de que nós somos uma doença, né? De que trans é igual a doença, né? Que travesti é um tipo de fetiche, né? E então é isso, que a gente ouse trazer isso para dentro da gente, para dentro das nossas salas de aula, e que a gente tenha assim uma rede de afeto, uma rede de apoio, né? Que foi o que eu tive aqui no CAF, né? Quando eu estava começando a me entender. Que a gente tenha esse apoio, e que esse apoio também possa ajudar a gente a fortalecer a nossa cabeça, o nosso coração, para estar presente nesse espaço que não foi projetado para nós, mas que a gente está transformando todos os dias, né, com a nossa presença. Então é meio que isso. Eu agradeço muito por terem me chamado, está sendo muito especial estar aqui. Valeu, gente. Obrigada, Caio, pela fala. Eu não sei se você lembra, Caio, mas você que me recepcionou aqui na USP, né? Seu veterano? Veterano, sim. Que delícia, é verdade. Eras trans aí. Bom. Obrigada pela fala. E Morgan, por favor. Você tem tempo? Tem o tempo da minha fala. Eu vou precisar usar uma cola aqui, gente. Eu não tenho essa capacidade de falar assim, não. Meu nome é Morgan, prazer. Eu sou uma pessoa trans não binária. Eu uso pronomes neutros, ele ou elo, ou masculinos. E eu acabei de entrar no mestrado aqui em antropologia. Eu estou estudando negatividade queer e pornoterrorismo. Quando eu falo isso, as pessoas normalmente falam que é interessante, mas não conhecem muito sobre. Eu concordo. Estou começando a aprender um pouco sobre. E quando a Liz me chamou para participar aqui dessa mesa, eu fiquei um pouco nervosa, inclusive ainda estou, talvez eu gagueje e treme um pouco. Faz tempo que eu não participo de eventos assim, principalmente presenciais. E em uma brincadeira um tanto autodepreciativa e transfóbica, eu perguntei para elas se não queriam convidar alguém que fosse trans de verdade. Depois eu fiquei pensando muito sobre isso, eu aceitei, obviamente. E eu achei que era um bom ponto de partida para falar de não-binariedade, questões trans e transfobia. Eu acho que talvez minha fala converse bastante com a do Caio, principalmente essa questão da universidade não ser um espaço que esteja preparado para a gente ainda, e das minhas experiências aqui na USP também, né? Eu me entendi não binária lá pelo meio da minha graduação, eu entrei em 2016 aqui, eu me entendi em 2018, 2019, eu também demorei uns 6 anos para me graduar. E ao mesmo tempo que eu estava começando a me afirmar dessa forma e entender como que meu corpo se encaixa na transgeneridade, eu comecei a ouvir em muitos espaços, inclusive aqui nas salas de aula da FEFELESH, que não binários não são trans de verdade. Eu não vou tentar falar o que é uma pessoa trans de verdade, o que é não binária. Eu acho que essa necessidade de estabelecer verdades absolutas sobre os corpos é muito característica da cisgeneridade, e cis eu tenho certeza que eu não sou. O que eu quero falar é sobre como as experiências de gênero são relações de negociação, e como as categorias homem e mulher, e mesmo trans, estão constantemente sendo disputadas. Eu acho que ainda existe um entendimento geral de como é uma pessoa trans e de qual é a história de vida dela e como ela se relaciona com o próprio corpo. Quando eu falo isso, provavelmente vem uma narrativa pronta na cabeça de vocês, mesmo que a gente não concorde com ela. E nessa narrativa de um suposto corpo errado que se identifica com o sexo oposto, não tem espaço para corpos não binários. Na verdade, ela é simples e injusta demais com a maior parte das pessoas trans, né? Eu vejo que o principal local de negociação do gênero é o corpo. E não sei quantas pessoas assistem aqui ouvindo, mas queria falar que vocês também estão negociando gênero no corpo de vocês o tempo todo. Talvez vocês não percebam isso ou percebam muito menos que a gente, né? As marcações de gênero aparecem no nosso corpo pelo timbre da nossa voz, pela quantidade, a grossura, o comprimento e a posição dos pelos no nosso corpo, no uso ou não de saia, gravata, no volume por baixo das nossas roupas, no nosso cheiro, no nosso gesto, na forma que a gente fala, e quando a gente tira a roupa, aparece também na genital. Mas não existe uma aparência ideal de um corpo não binário. Quando a gente fala em uma aparência não binária, muitas vezes surge na conversa a imagem de corpos andrógenos,
ou a gente fala também de tentar misturar os marcadores de gênero masculino e feminino ao mesmo tempo, como usar saia e bigode, por exemplo. E essas formas de se expressar, obviamente, são muito válidas, mas quando elas são entendidas como uma norma para a gente, elas estão agindo de acordo com os limites da binariedade. É tipo aquelas roupas sem gênero que custam mais de R$100 e muitas vezes podia ser só um saco de batata pintado de preto. E nada contra, porque é um estilo que eu gosto bastante, na verdade. Mas a ideia dessas roupas é que elas não marcam a silhueta do corpo. E, inclusive porque na maior parte das propagandas elas são usadas para corpos magros, né? É como se para caber em todos os gêneros o corpo em si tem que desaparecer. Que é muito diferente de uma ideia de afirmar que não é o corpo que deveria estar marcando o gênero. Enquadrar o corpo não binário dentro dos limites da binariedade, na verdade, enquadrar todos os corpos trans dentro desse limite é limitar muito a nossa forma de existência. É nos tornar refém da indústria farmacêutica e do discurso médico que afirma que quem não quer, não pode ou ainda não começou a transição hormonal não é tão trans assim. É também assumir que todos os corpos vão reagir aos hormônios da mesma forma, vão caber nas roupas do mesmo jeito, vão passar pelas mesmas cirurgias e vão ser generificados igualmente. Como se não houvesse diferença nenhuma, por exemplo, na forma que corpos brancos e corpos pretos são generificados. E óbvio que eu não estou falando contra a hormonização e as outras formas que a gente tem de se aproximar da feminilidade ou masculinidade, ou mesmo das formas andrógenas. Eu estou tentando apontar para os perigos de quando isso é uma norma esperada do nosso corpo. O gênero é uma negociação. E a forma como a gente se expressa é como a gente quer, como a gente pode, como a gente se sente mais confortável, como e onde a gente se sente mais seguro, mas é também como a gente precisa para que nos reconheçam. E aí eu vou apresentar um problema prático para vocês, que é um clássico das questões trans, que eu sou uma pessoa não binária e meu corpo é, na maior parte das vezes, entendido como feminino. Uma coisa que me incomoda muito mais do que usarem pronomes femininos comigo é quando me colocam na categoria mulher, mas eu preciso usar o banheiro em espaços públicos. E eu sei que o tema do banheiro é também algo que às vezes deixa as pessoas cis um pouco em pânico. Isso que elas normalmente nem estão pensando nas infecções urinárias e os problemas de bexiga que ficar evitando usar o banheiro causa nos nossos corpos. Mas eu vou usar o exemplo aqui da FEFELESH. Aqui a gente tem as duas opções de porta do bonequinho de saia e o bonequinho de calça. E a gente sabe que isso diz muito mais sobre o gênero e a genital dos corpos do que o que eles vão fazer lá dentro, as roupas que eles estão usando. E a gente tinham tirado, eu acho, mas a gente tem os adesivos falando que, independente da sua identidade de gênero, você pode usar qualquer um dos banheiros, mas ainda assim são duas portas que representam homem e mulher. E toda vez que eu ou outros corpos que passam por situações similares que o meu, precisamos usar os banheiros aqui, é uma escolha de qual forma que eu vou me sentir desconfortável hoje. Qual das portas que eu vou escolher para enfrentar uma violência diferente? Porque se enquadrar numa dessas caixinhas também é uma forma de violência com a gente. Quando eu fiquei sabendo que os adesivos tinham sido tirados, acho que talvez para pintar as portas, não sei se colaram de novo, eu fiquei pensando como que, da próxima vez que a gente botasse, agora já botaram de novo, a gente podia colar os adesivos em cima dos bonequinhos e derrubar a parede que separa os dois banheiros. Essa parte não precisa gravar, tá? E é óbvio que a minha aparência branca e na maior parte dos espaços entendida como feminina e cis me traz mais segurança do que outros corpos aqui dentro, e em todos os espaços. E é também óbvio que a questão do banheiro não aparece só para corpos não binários. Mas eu acho que nesses espaços de fala também é sempre importante que a gente questione quais são os corpos trans que estão conseguindo acessar os espaços da universidade e de qual forma. E que se por acaso existe uma porcentagem maior de pessoas trans não binárias em comparação a travestis e transmasculinos dentro das universidades, questionar quais são as condições que permitem que isso aconteça ou não. E eu não vou ter nenhuma resposta rápida para isso, nem dado suficiente para dar uma opinião. Eu vou jogar esse problema para o Projeto Corpos Trans, que eu sei que está fazendo pesquisa sobre isso. Mas eu acho que uma das coisas que a perspectiva interseccional nos trouxe é que termos como privilégio e opressão são muito mais complexos do que simples oposições binárias. E que, na verdade, eu acho que toda forma de pensamento binário acaba sendo muito simplista e insuficiente e, por muitas vezes, colonial. Tem uma outra questão que o meu corpo socialmente entendido como cis feminino me traz, já que me falta uma tal passabilidade não binária, e eu coloco entre aspas porque não existe, que quando as pessoas olham para mim, elas assumem meu gênero e os meus pronomes.
todo mundo faz isso, eu faço isso, inclusive, é como a gente aprende a se relacionar. Na maior parte das vezes a gente acerta, inclusive, assumir o pronome dos outros. Mas se eu quiser que as pessoas me respeitem, eu tenho que informar o meu gênero e os meus pronomes para ela. E isso também é um processo de negociação do gênero que pode ser muito cansativo. Se afirmar trans é ter que aprender como que a gente se afirma em cada espaço, em quais e de qual forma a gente se sente seguro. E eu vou usar um outro exemplo que já aconteceu comigo aqui dentro da FEFELESH, mas também em espaços fora daqui. Que eu participo de reuniões e encontros que eu sou a única pessoa apresentando meus pronomes, às vezes a cada 2 semanas para o mesmo grupo de pessoas. Reuniões em que as mesmas pessoas que já ouviram meus pronomes várias vezes erram, ou erram os de outras pessoas trans, ou ainda ficam um tempo rindo ou reclamando da dificuldade de usar o pronome neutro. Isso cansa muito, de ficar ouvindo várias vezes, principalmente quando a gente não encontra outros espaços aqui dentro em que isso não aconteça, ou muito poucos que aconteçam. E não é uma obrigatoriedade que todas as pessoas apresentem seus pronomes, apesar de que muitas vezes isso já faz toda a situação ficar um pouco mais acolhedora. E não é também porque essas pessoas são monstros transfóbicos horríveis que fazem de propósito. São relações muito mais complexas que isso e que muitas vezes não se trata de individualizar essa culpa, né? Um pouco o que a Mara estava falando. De reconhecer que está na gente também e que é um sistema em que isso acontece, né? E, inclusive, sobre essa questão dos pronomes, todo mundo usa os pronomes, né? Todo mundo usa eles. E, para mim, entender de fato a não binariedade é entender que o seu gênero não está dado, mesmo que você seja um corpo cis. É não esperar que só as pessoas trans tenham que falar os seus pronomes e explicar seu gênero, e, inclusive, é não esperar que a gente tenha que explicar o nosso gênero. E, nesses movimentos de negociar as apresentações do nosso gênero, a gente vai aprendendo quais são as formas mais eficazes de se fazer entender. Mas isso assume que tem uma recepção e um entendimento do outro lado, que nem sempre acontece. Eu tenho encontrado muitas pessoas dispostas a me receber aqui nos processos burocráticos da USP, do PPGás, mas muitas vezes as pessoas não têm o preparo para isso, ou não entendem os termos que a gente usa, mesmo sendo os termos considerados oficiais. Um dos problemas que eu tenho encontrado aqui é justamente o do nome social, que tem espaços, tipo as listas públicas, por exemplo, que tem aparecido o meu nome de registro, que é aquele que me deram quando eu nasci. Outros locais, tipo nos sistemas internos que emitem documentos, é o meu nome, só o meu nome social, como se ele já tivesse retificado. E tem lugares que aparecem os dois juntos, nesse de botar entre aspas. Então, é algo que ainda não está entendido o que é, né? Eu não sei se alguém aqui já tentou trocar o nome do endereço do e-mail USP, mas na minha experiência das pessoas que eu já conversei, é uma confusão só para você conseguir explicar aquilo que você quer fazer. E depois, para resolver, o nome em si é um pouco mais rápido. Para mim, foi 5 minutos depois de 5 dias trocando e-mail. Isso que eu estou falando de um departamento com cotas para pessoas trans e que as pessoas, na minha experiência, têm estado muito dispostas a nos receber aqui. Mas a universidade não foi construída para receber os nossos corpos trans, muito menos os sistemas Jano, Júpiter e todos esses têm uma capacidade impressionante de gerar trauma na gente o tempo todo. E a gente, nós, corpos trans, ocupamos as universidades apesar disso. Apesar desses comentários transfóbicos, escritos nas paredes dos banheiros, ou de encontrar uma rádio lá dentro. Apesar dos professores que insistem em desrespeitar a gente, apesar dos segmentos do movimento estudantil que dizem não acreditar em pautas identitárias, seja lá o que isso significa, ou ainda aqueles que dizem que aqui dentro não é o espaço para discutir essas questões de gênero. E isso pensando em situações que dizem respeito só à questão trans, né, sem considerar classe e raça, por exemplo. A gente ocupa esses espaços, apesar disso, e eu espero que a gente ocupe cada vez mais. E criar estruturas que saibam receber corpos trans, sejam binários ou não, é também uma questão de permanência urgente para a gente aqui nas universidades, mas não só, em todas as instituições de ensino, né? Uma última ressalva que foge um pouco do tema da minha fala é que não binariedade não é algo novo que está sendo inventado agora. Talvez o nome seja um pouco mais recente, eu não sei. Com certeza está sendo muito mais popularizado hoje, mas corpos que escapam às categorias de homem e mulher não começaram a existir ontem. Inclusive, KJ trouxe o dado de que lançou uma pesquisa da Unesp, se eu não me engano, que são mais de 3 milhões de pessoas não binárias no Brasil. Então, enfim, a gente está existindo aí há um tempo, né? E a própria história, os movimentos das travestis não mostram isso, que ninguém aqui está tentando inventar a roda e que é muito importante que a gente reconheça as lutas que abriram espaço para a gente hoje conquistar mais visibilidade e também que a gente consiga conquistar isso juntos, né? E
enfim, um conselho final que é desconfiar sempre de qualquer pessoa ou instituto que se coloque como profeta de uma suposta verdade trans ou não binária. Obrigada, Morgan, pela fala um pouco preciadiana. Brincadeiras à parte. Acho que a gente pode passar para as perguntas. Por favor, gente, levantem as mãozinhas. Vamos fazê-las sem vergonha. Se ninguém levantar, eu vou começar a chamar, tá? Então, eu vou começar a apontar. Boa noite para todas, para todos e para todes. Vocês estão me ouvindo? Legal? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a política institucionalizada e como que é, na visão de vocês, o corpo trans dentro desses espaços. Tudo bem? Não tá, não. Tá? Tá ali, não. Gente, vamos fazer mais perguntas e fazer uma rodada? A Mala, por favor. Oi, alô. Gente, eu queria só perguntar, foi colocado aqui, acho que Morgan lembrou que tem programas de pós que estão já, acho que não sei se tem algum além da antropologia que tem cotas trans, mas se vocês pudessem comentar sobre isso, que eu acho que ainda não chegou na graduação aqui, eu sei que na UFABC já tem, enfim, sobre essa questão do acesso, né? Mais alguém? Mais alguém, gente? Eu acho que a minha pergunta é sobre como lidar com o peso da responsabilidade que a gente sente, que as pessoas esperam de falar sobre as nossas vivências, como se fosse possível fazer isso de forma homogênea, quando na verdade não é. É tudo muito múltiplo, mas colocam uma responsabilidade como se fosse possível traduzir isso de alguma forma. Então, como lidar com isso? Eu vou fazer só um micro comentário e aí eu acho que tá bom para vocês comentarem. Caio falou da filosofia decolonial, Morgan falou, também usou a palavra colonial e tal. A Mara não falou, mas eu queria colocar isso para vocês, né? Como que vocês veem essa questão da decolonialidade? Alguém quer começar? Eu tenho... Eu comecei outra vez. Sim, eu posso. Comenta o que vocês quiserem. Comenta? Você agora podia brilhar, né? Brilha aí. Tá, eu acho que dá para juntar as duas questões sobre institucionalidade e cotas, né? Sobre, enfim, institucionalidade é meio uma coisa geral, assim, como acontecer no espaço institucional sendo uma pessoa trans, é por aí? Tá. Eu acho que, né, o Caio falou um pouco sobre essa questão do nome social, né? Eu acho que dá para partir daí. Acho que a USP, comparada ao que foi, até essa própria experiência que ele trouxe sobre ser civilmente registrada como fulano, tal, esse tipo de situação não ocorre mais, né? Mas a USP ainda não tem uma portaria de nome social, né? Então, essas... Oi? Então, sim, mas eu acho que isso acontecia nas listas. E era ainda mais vexatório ainda, né? Mais humilhante ainda, tirando o fato de já circular. Então, acho que
institucionalmente houve algumas mudanças, assim, mas são mudanças de passos muito lentos, né? São burocracias que, enfim, a gente está falando da USP, Universidade de São Paulo, são muitas coisas a serem movidas, né? Questões macro sobre reitoria, departamentos, e dentro disso é um monte de, muitas aspas, politicagem e negociações, como o Morgan trouxe. Então, eu pessoalmente considero passos muito pequenos, assim, essa própria questão do nome social, assim, sabe, nome social, gente, né, a gente ainda estamos, e daí já linkando com a questão das cotas, acho que na FEFELESH é o departamento de antropologia social que tem, né, isso, e o Diversitas, eu não sei se na educação tem também, né, aqui na USP. Eu participo da comissão de... Ai, eu esqueci o nome, Newton, você tá... Ações afirmativas para questões de pós, né, na pós, de questão de cotas, desculpa, na pós, e vem sendo uma questão, né, vem sendo... Na filosofia, especificamente, eu acho que outros departamentos têm uma similaridade. São muitas dificuldades, assim. São dificuldades desde coisas que, o programa, isso é muito difícil de mudar, desde a questões muito pequenas, assim. Eu, por exemplo, participei de uma reunião com um professor da filosofia, não vamos citar nomes e tal, mas ele chegou a comentar que a questão do nome social poderia cair numa questão de falsidade ideológica, assim. E eu falei lindamente para ele, professor, amor, sabe? Eu acho... 100 anos atrás caía. Já resolvemos esse problema. Sabe? Não, acho que nem judicialmente, mas é tão arcaico, assim, essas questões, né? Acho que você está mascarando uma transfobia, um racismo, um classismo, né, dentro das questões das cotas, mas estamos aí. Acho que falei hoje com a Jaqueline, desculpa te apontar, mas é que eu li o texto dela exatamente sobre essas questões e são passos, né, são pequenas brechas que vão se constituindo aí nessa luta que não vem de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Enfim, e também, linkando um pouco, a Yara perguntou sobre essa questão da experiência e tal, também surgiu isso de trazer essas questões institucionais sempre, né? Então, para cotas de pessoas pretas, indígenas, tá? Vamos trazer uma pessoa preta indígena. Para as pessoas trans, vamos pegar uma travesti. Que travestis que tem no departamento de filosofia, né? Em primeiro lugar, assim. Tem eu e mais 2, eu acho, que entraram o ano passado. Então, sobre também tendo um agenciamento das próprias pessoas cis, né? Das pessoas brancas que estão aqui, porque é o que estão aqui, querendo ou não, né? De levantar o possível para ir lidando com essa institucionalidade, né? Porque são disputas de poder, né? São agenciamentos muito estratificados, desculpa o palavreado, gente, estratificados, assim, que é muito complexo a quebra, né? Se possível, mas tem acontecido. Usar um jargão pós-estruturalista, assim, molecularmente tem acontecido. Mas, enfim, acho que ok a resposta. É isso. Eu queria pensar só um comentário breve sobre essa questão da institucionalidade. Não sei se vocês conhecem o Grande Sertão Veredas, o livro do Guimarães. E aí tem uma figura ali que a obra foi publicada em 56, 66 anos atrás, e faz 6 anos que foi publicado o primeiro artigo que eu consegui encontrar defendendo Diadorim como uma figura transmasculina. Então, faz 6 anos, de 60 anos, 66 anos que a obra foi publicada,
que foi a primeira vez que se colocou que Diadorim não era uma mulher fantasiada de homem, mas uma figura que era um homem. Era um homem reconhecido como um homem, que existia como um homem, ponto final. Né? Então, porque a crítica literária, mesmo as figuras mais geniais que escreveram sobre o Grande Sertão, colocavam Diadorim como uma mulher fantasiada de um homem, travestida de homem. Era essa a terminologia. Né? E aí é interessante que, então, esse primeiro artigo foi publicado nos anais de um encontro pequeno, nanico, de literatura. Né? E aí eu fiquei me perguntando durante muito tempo por que ainda hoje eu consegui encontrar 3 artigos pensando, né, Diadorim como uma figura não que estava fantasiada de homem, mas que se identificasse com esse lugar que ocupava. Né? Porque durante 600 páginas que a gente tem sobre o artigo, o que a gente tem ali, do artigo não, 600 páginas que a gente tem do Grande Sertão Veredas, a gente tem Diadorim existindo como homem, sendo reconhecido como um homem, em nenhum momento se colocando por que ele fez isso, por que ele deixou de fazer isso, como é que ele dentro de si se entendia, quais suas motivações, nada. E se não tem nada, por que as pessoas pressupõem que era uma mulher fantasiada de um homem? Que era uma figura que estava se passando pelo que não é, né? Então, era muito essa lente cisgênera lendo esse livro. Né? E apesar de ter passado tanto tempo, é como se a gente estivesse começando agora a ler essa obra, que é simplesmente, talvez, a obra mais importante do século XX da literatura brasileira. Né? E aí eu lembro de um amigo que me escreveu, amigo não, um conhecido da internet, que me mandou uma mensagem, a gente se aproximou um pouco depois disso, mas assim, me mandou uma mensagem falando: Amara, você não acredita, eu mandei um artigo para uma revista defendendo o Diadorim como uma figura transmasculina, e o artigo foi recusado pelo parecerista porque ele falou que não existia dados suficientes para comprovar o que eu estava... E aí eu falei, caralho, não tem nenhum dado também, que não tem nada, absolutamente nada que sustente que Diadorim é uma mulher. Mas isso não precisa, né, de nenhum dado. Isso é a própria cultura, é o filtro cultural. Então, pensando em questão da institucionalidade, é isso, né? São de que forma a gente valida conhecimentos, aprova conhecimentos, permite que algumas pesquisas sejam feitas e outras não, permite que algumas sejam publicadas e outras não. Né? Então, é muito doido isso, né? E isso reproduz um negócio que uma outra obra também paradigmática da literatura causou, que é o Dom Casmurro. Né? O Dom Casmurro foi publicado em 1899, 1900, ali na viradinha, e durante 50 anos, mais de 50 anos, ninguém levantou a hipótese de que a Capitu não pudesse não ter traído o Bento Santiago. Né? E mais de 50 anos de leituras, de crítica, e ninguém imaginou essa possibilidade. Começaram a imaginar essa possibilidade na década de 50 por uma crítica americana, Ellen Caldwell. E ela coloca essa questão. Né? Então, ou seja, foi mais de 50 anos para começarmos a olhar para esse narrador e pensar: esse cara que está viajando, né? Isso aqui talvez não faça tanto sentido quanto está parecendo. Né? E aí inverte radicalmente a maneira como essa obra é lida. E aí, em vez de ser uma obra sobre o adultério da Capitu, é uma obra sobre como é que homens se comportam quando eles desconfiam das suas companheiras. E aí muda demais a leitura dessa obra, a ponto de Machado parecer um feminista. Percebem a doideira? Uma autobiografia do macho escroto passa a ser uma dissecção, né, do comportamento masculino mais tóxico, que é incrível, é muito da hora. Né? E aí mostra, mais uma vez, como a obra estava sendo lida a partir de um prisma muito limitado, muito limitador. Né? Então, o Dom Casmurro foi lido, né, como se ele tivesse sido escrito por um macho escroto e lido por machos escrotos. Isso aqui. Então, que pensavam que a sua paranoia era a única maneira de ler aquela obra. Né? E a mesma coisa foi feita de alguma maneira em cima do Grande Sertão Veredas, e agora a gente está começando a mudar essa forma de entender, né, essa obra. E aí, né, eu tenho teve uma coisa que me surpreendeu muito, que eu escrevi um texto, né, tá para ser publicado, ainda não saiu em nenhuma revista, né, sobre o Grande Sertão, pensando essa questão da recepção dessas leituras que foram feitas ao longo dessas décadas, né, sobre Diadorim, e aí chegou na mão de um grande especialista do Grande Sertão,
E ele leu o meu texto, né, que ainda não foi publicado, né, e ele falou assim, nossa, adorei o texto, muito bem escrito e argumentado, trazendo informações preciosas e muito reveladoras sobre a história da fortuna crítica do livro sob a perspectiva do gênero, e com a surpreendente virada que me faz pensar que uma das modulações do título do curso que eu vou dar, Atravessar o Grande Sertão, passa a ser Atravessar o Grande Ser Trans. Então, a ideia é isso, é interessante, assim, né, que eu não sou especialista em Grande Sertão Veredas, eu não sou especialista em João Guimarães Rosa, mas bastou, assim, cair na minha mão esse livro, escrever uns negócios ali e já, tipo assim, tô fazendo com que figuras que dedicaram suas vidas a estudar esse rolê fiquem surpreendidas, assim, né? Então, por que a gente quer ter pessoas trans dentro da universidade? Porque a gente tem perspectivas completamente inesperadas para todo esse saber que está sendo acumulado aqui dentro desse espaço. Então, tem coisas que a gente consegue fazer de bater o olho. A gente consegue ver uns negócios novos, né? Então, é um pouco disso que a gente está pensando por que a gente precisa estar na universidade, porque a universidade precisa brigar pela nossa presença e permanência aqui dentro, né? Só lembrando que a professora Marilena Chauí escreveu também, né, sobre Diadorim e reconheceu, né, Diadorim e Reobaldo como um casal homossexual. Mas depois, no final do texto, ela cagou no rolê. Não, mas tem um trechinho ali que... Não, mas assim, era nos 80, né? Trata como homossexual e depois... Não, pode ir. Ai, eu não sabia dessa parte, gente. Eu tinha pego só o trecho bom. O trechinho legal. Eu ignorei o outro. Eu gostei muito sobre a pergunta de como lidar, né, com o peso de falar sobre nós mesmos, né, essa expectativa, o que fazer com essas expectativas e com essa cobrança, né, diária, cotidiana, assim, de, mas o que você é? Sempre nessa chave, né, do o que você é, não quem você é, mas é o que você é, né, ou o que é isso. E eu penso muito que a cisgeneridade é um sistema, né? E aí cruza também com a colonialidade, é um sistema colonialista, né? Que faz com que as vivências que não são normativas tenham sempre que se explicar, se justificar, né? Tem que sempre entrar nessa chave do, mas o que você está fazendo aqui? Por que você é assim, né? E o que é isso? E um exercício maravilhoso assim, que eu proponho e que eu faço é recusar qualquer explicação. Tem um meme ótimo de sexo e gênero que tem circulado, que é tipo, a pessoa pergunta, você é menino ou menina? E aí a pessoa trans e não binária responde, não. E aí, não, mas você é homem ou mulher? Não. E a resposta é isso, não. Isso é fantástico, né? Tipo, eu não compactuo com esse tipo de exigência de explicação e de justificativa. Então, acho que o grande lance é a gente, de fato, se negar a entrar nesse jogo, né? Vamos propor um outro jogo, né? Eu acho que é um pouco isso quando eu falo, quando a pessoa me pergunta, né? Você é homem ou mulher? E eu falo, é por aí, é nessa confusão, né? É indicar um outro caminho de interação social possível, né? Que não tenha que passar por... a gente ter que ter o laudo, a perícia médica do Diadorim, tá ligado? Do personagem do romance, assim. Pra garantir se ele é um homem ou uma mulher. Não faz nenhum sentido, né? Isso me faz pensar muito no que Morgan falou sobre a não-binariedade e isso que se chama, né, de transgeneridade, ser algo que não é de agora, né? A gente vem desde que tem gente, assim. Desde que tem gente nesse mundão, tá rolando esse tipo de vivência. E a colonialidade, esse sistema, né, que muitas pessoas têm gostado de chamar dessa maneira, e que me interessa também muito chamar dessa maneira, e eu consigo ver rastros de colonialidade desde Aristóteles, por exemplo, e do tempo ali, né, da Grécia Antiga, até porque um dos textos que o Aristóteles escreveu se chama Da Colônia, né, e é um texto perdido, assim, mas que... Tem umas fofocas que dizem que ele ali indicaria ao Alexandre o Grande, né, que foi o pupilo dele, vamos dizer assim, como colonizar outros povos, né, e submeter outros povos a aquilo que deveria ser a norma, né, a norma de uma civilização, a norma de enfim, essa norma ética, civilizatória, enfim. E essa colonialidade, ela propõe um modelo de duas vias possíveis, né? Homem e mulher. E elas são vias
que são excludentes uma das outras, você não pode participar das duas ao mesmo tempo. Você pode estar só em uma ou só em outra, né? E elas não se intercomunicam também. São dois, é o grupo do Bolinha e o grupo da Luluzinha, né? E as nossas vivências de todas as pessoas, né? Tipo, não se encaixam nisso. Essa é uma lógica completamente furada. Tipo, gente, isso não dá certo. Isso só é um modelo de dominação, né? Que é algo que o professor Muniz Sodré diz também no livro chamado Pensar na Go, né? Ele fala que essa lógica disjuntiva, ela serve muito ao estabelecimento do poder no Ocidente, né? Essa cisão entre homem e mulher, ela serve para que haja um poder de um dos termos sobre o outro, né? Essa é sempre essa lógica que a gente vê acontecendo, uma lógica binária e de dominação, né? Então é meio que isso assim que eu ia falar. Eu acho que eu vou complementar um pouco o que você disse também, pensando nesse meme, inclusive, de tipo, ser homem ou mulher, não, que eu acho que esse é um dos lugares da não-binariedade, né, de ver as possibilidades ou as opções que tem, que impõem sobre a gente e negar elas. Eu acho que é negar essas identidades fixas, que é muito característica de uma colonialidade, né, de se você ter que se opor de alguma forma a uma outra coisa, você só tem duas opções sempre, o pensamento binário, e a não-binariedade faz isso, ela fala não. Eu não estou necessariamente criando um terceiro gênero, inclusive eu não estou criando um terceiro gênero, porque Tá bom. Eu vou ler uma pergunta que foi feita no YouTube, tá? Daí vocês. Foi o Augusto que mandou. Ele fala, né? Perdoem a ignorância, se possível e ainda não houver respondido, uma pergunta que já está aparecendo nesse pronunciamento. Pensando a interseccionalidade, a violência contra as pessoas trans combina-se de que maneira com a violência contra a pessoa estudante? A transfobia advinda de docentes, por exemplo, tem destacáveis? Falar sobre, né? Sobre... Não entendeu? Vocês acham que tem uma combinação entre a violência que as pessoas trans sofrem e... Ser estudante. E estudantes sofrem, né? Acho que é isso. Sim. Pensando do ponto de vista de classe, se pá? Também a questão instituição, estudante, professor, estudante, sabe? Daí essas relações com o ser trans, assim. Vocês querem responder? Em relação a professores e estudantes. Estou aqui pensando, né? Vamos pensar em conjunto. A primeira coisa que eu pensei foi ser estudante é um privilégio, né? Eu pensei, será que tem alguma coisa a ver com classe, de repente? Ser estudante é um privilégio. A gente está numa universidade pública, mas essa universidade pública serve a pessoas de renda muito alta. Assim, tem muita renda concentrada aqui na FEFELESH. Assim, nos estudos, né, no levantamento da renda dos alunos aqui da FEFELESH, acho que é as ciências sociais que concentra uma baita de uma renda junto com medicina, assim, e é muito interessante ver essa circulação do dinheiro. E eu penso primeiro nisso, né? E aí eu penso que a presença de pessoas trans, travestis, não binárias é muito rara, assim, ainda hoje é muito rara, né? Então, a primeira coisa que me vem assim é a dificuldade de pessoas travestis, por exemplo, né, que são vamos dizer assim, a luta, o ativismo mais antigo que a gente tem aqui no Brasil, dessas pessoas estarem na educação básica, né? E aí você pensa assim, se a dificuldade é tão grande de estar na educação básica, imagina na educação superior, né, no ensino universitário. Eu pensei nisso, é uma das coisas que me veio na cabeça, né? E não sei se a pergunta tem a ver com a interação entre estudantes e professores.
Uhum. Uhum. Porque são relações de poder, né? Uma das maiores dificuldades assim, na universidade é lidar com o cárcere das relações de poder, né? Você vivencia o tempo todo, eu falo para os meus amigos assim, tipo, tá nas paredes, emana das paredes essas relações de poder. Você entra aqui e você não consegue se expandir, né? Você não consegue viver relações de alegria e de prosperidade com as outras pessoas. Parece que o tempo todo você está em alguma guerra, em alguma competição, em alguma concorrência para que, no caso, tipo, você sobreviva também àquelas pessoas que estão tentando se impor. Como se esse conhecimento, pelo menos na minha vivência na filosofia, né? Como se esse conhecimento... E ele né, esse saber é um poder. Ele é um poder que está sendo disputado o tempo todo. Não só entre os professores e os alunos, mas entre ex-alunos também, né? Os estudantes estão guerreando entre si. Isso é uma coisa que eu até hoje tenho muita dificuldade de lidar aqui dentro, né? É essa guerra para quem sabe mais, quem é o portador da verdade, né? E aí você perde uma noção fundamental, e aí também a gente pode arriscar de chamar de decolonial, que é o saber que só é possível a partir do coletivo, né? Você vai para um outro modelo filosófico, cosmológico, em que alguém só é porque existe uma coletividade que faz com que esse ser seja, né? Você pensando em Ubuntu, por exemplo, né? Sou porque somos. Essas outras éticas e filosofias e cosmologias, né? Em que o conhecimento ele só existe porque existe uma ascendência, existe uma coletividade, né? Existe todo um caminho de antepassados que permitiram, né, que a gente estivesse aqui agora, né? E isso é um outro lugar, né, para se habitar, assim, em que as relações de poder que a gente conhece, né, dessa da dominação binária, né, disjuntiva e binária, se dissolvem, né? Você entra em outro modelo, assim, e esses modelos eles precisam estar presentes aqui para modificar esse espaço, né? Você falou da concentração de renda nas sociais. Eu lembro que, quando eu estava lá pelo início da graduação, eu descobri que tinha colegas que estacionavam o carro na FAU e vinham a pé até a FEFELESH para fingir que não tinha carro e poder participar do movimento estudantil de outra forma, né? Usa chinelo, fala um pouco errado às vezes na assembleia. Isso acontece aqui, gente, é complicado. Mas eu acho que pensando principalmente essa relação professor-aluno, assim, a gente falou muito das experiências aqui na FEFELESH, né? E por mais que a USP seja muito conservadora, ainda são departamentos de humanas que a gente está falando. Eu conheço gente que estuda na área da saúde, por exemplo, pessoas transnominárias, que a relação é outra dos professores. E não só é outra pessoalmente com aqueles alunos específicos, de uma perseguição, às vezes, de ficar fazendo vários comentários indiretos ou diretos em sala de aula, mas de como fala dos próprios corpos, de como fala em aulas de anatomia das genitais, e, enfim, do que está acontecendo ali. Isso em universidades que têm núcleos trans também, né? Núcleos de ensino trans. Ou não só da questão trans, mas tratam corpos como, isso é um corpo normal e isso é um corpo anormal. Então, eu acho que às vezes também está nesse jeito que a gente está falando sobre as coisas, né? E as nossas experiências aqui na FEFELESH são de um jeito, mas tem outros lugares que acho que ainda é mais complicado, é mais explícito essas transfobias do que... Aqui também tem transfobias explícitas, mas nesses espaços isso pode aparecer muito mais vezes, né? Acho que eu já li. Bom, vamos encerrar por aqui, então. Isso, gente. Obrigado pela presença de todas, todes e todos. Boa noite. Mara, passa o Pix. Pode pegar. Vai rolar piques? Vai rolar Pix. Ai, cadê?